Queridos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a vida de todos vocês de uma forma rica, poderosa e até abundante. Estamos dando sequência à mensagem bíblica de segunda a sexta-feira, às 6 da manhã, orando por cada um de vocês e abençoando a vida de todos vocês de uma forma poderosa. Quem pode fazer milagres é Deus. Homens, por mais inteligentes, sábios, experientes que sejam, homens não fazem milagres. Apenas o Criador pode criar o milagre. E o Criador é Deus. Então nós vamos orar a Ele daqui a pouco. Inclusive, prepare o seu copo com água, que daqui a pouco nós vamos falar com Deus. Agora, eu quero trazer para vocês uma mensagem, inclusive se inscreva no nosso canal, caso você não seja ainda inscrito. Ativem todas no sininho, para que toda vez que nós postarmos algum conteúdo, o senhor e a senhora sejam notificados e, assim sendo, abençoados através dessas mensagens ricas que nós temos trazido. Compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder, amigos, familiares, colegas de trabalho, grupos do futebol, grupos de família, enfim, compartilhe. Porque compartilhando você estará, compartilhando bênçãos com quem for assistir essa mensagem. Eu dizia o seguinte, que é muito importante que nós venhamos respeitar o processo e o tempo das coisas. Sabe, meus irmãos, a antecipação das coisas faz com que elas não sejam perfeitas ou do jeito que nós esperamos. Já pensou a mulher que concebe, fica grávida e prematuramente, seja de 6, 7, 5, não sei se é possível com 8 meses, ela acaba ganhando luz. Ela dá luz. O que acontece? O neném, a criança, ela vem prematura. E essa expressão prematura, ela sugere antes da hora. E tudo aquilo que vem antes da hora, quais as chances de lá na frente ser um sucesso? Existem sim, mas acabam dando muito mais trabalho para nós. Concorda comigo? Que a criança vem prematura, vai dar muito trabalho. Primeiro, existem processos incubatórios, onde ela vai ficar ali semanas, talvez meses, incubada. E o desespero da família ter que estar ali toda hora, assistindo, vendo, orando todos os dias para ver se a coisa flui, se a criança desenvolve ou não. Em alguns casos nem desenvolve, vem a óbito. Outros, Deus coloca a mão e acaba que desenvolve, entendeu? Mas você vê o trabalho que é quando ela vem antes da hora. Os cuidados depois da alta que os pais ali, a criança ganham, são redobrados. O desenvolvimento da criança que é bem mais difícil, entendeu? Agora, quando a criança vem na hora certa, cumpriu ali as 39, são 39 semanas, ou então os 9 meses, ela vem com um peso equivalente. Chega aí, Daniel. Chega aí, por aqui. Ela vem com um peso equivalente e é uma bênção na vida de quem acolhe aquela criança. Chega aí, meu irmão, senta aqui, pega essa cadeira aí. Vamos orar pelo povo hoje. E a visita lá tá certa? Não, o rapaz, ele acabou respondendo? Subiu para UTI. Não está podendo fazer visita, mas a gente vai orar para essa semana ele sair do UTI. Glória a Deus. E no próximo domingo a gente se encontrar lá. Glória a Deus. Eu estou falando aqui para as pessoas, é o nosso YouTube. Aquelas mensagens que você assiste. Amém. A paz, esse aqui é o obreiro Daniel, que tem estado conosco aqui nas orações, guerreiro de fé. E eu estou falando aqui sobre o respeitar os processos e tempo das coisas. É verdade. Existem vários exemplos que fazem jus a isso. Por exemplo, quando a criança nasce de 7, 6, 5 meses, ela vem prematura. Sim. Vindo prematura, o que acontece? Ela precisa passar ali pela incubadora,
Tem um processo que é muito trabalhoso, muito doído para a família. Eu já vi uma criança que nasceu, acho que foi de 5 ou 6 meses, não estou lembrado, e foram mais de 40 dias na incubadora. A família todos os dias ali desesperada, sem saber se aquela criança haveria ou não de vingar. Muita oração aqui, jejum lá, pedidos a Deus aqui, e os médicos dizendo, olha, não tem nada que se pode fazer. É só esperar e ver como é que ela vai desenvolver. Desenvolvendo, graças a Deus. Não desenvolvendo, não tem muita coisa a se fazer. Então você vê, obreiro Daniel, que tudo aquilo que acontece antes do tempo, nem que lá na frente seja uma bênção, acaba nos dando mais trabalho. é verdade. Diferentemente, por exemplo, daquela criança que cumpre ali são 39 semanas, 39 né? semanas. Que se equivale a 9 meses. Verdade. Ela já vem esbelta, já vem saudável, o coraçãozinho dela funcionando normalmente, o pulmãozinho dela funcionando normalmente. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque tudo aquilo que vem de forma prematura pode vingar? Pode. Mas o trabalho é maior. Corre um sério risco. Exatamente. Todo o processo de Deus, desde a criação, ele trabalhou com o tempo. Só que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Exatamente. E quando estamos diante do tempo de Deus, todo o processo vai dar certo. Quando o homem quer antecipar aquilo que Deus deu um tempo, um prazo determinado, corre um sério risco de não dar certo, ou de vir algo dar errado, ou de ficar... Eu vou ser um pouquinho ousado. José teve um sonho, e no sonho que ele teve, ou de vários sonhos que ele teve, ele chega até os irmãos dele e diz assim, olha, eu vi numa noite dessas que vocês eram estrelas, só que a minha estrela brilhava muito mais que a de vocês. Aí ele veio e falou assim, olha, eram 12 feixes, só que o meu feixe era maior que o de vocês e ele saía engolindo os outros. Era um sonho, um objetivo, era uma revelação do que Deus haveria de fazer na vida daquele jovem. Verdade. Mas ele foi e antecipou participando aquilo a seus irmãos. Resultado, foi lançado num poço. Ele foi prematuro. Prematuro, exatamente, lançado num poço, vendido como escravo. Vendido como escravo. Entendeu? Sofrendo acusações gravíssimas. Coisas que nem chegou Mas a... muito grave. É grave, meus irmãos. Se hoje um homem estuprar uma mulher é grave, imagine naquela época, Meu Deus, na lei de Moisés, onde era olho por olho, dente por dente. É muito grave. O julgamento era a morte. Entendeu? E lembrando, trata-se de um escravo. O julgamento seria contra um escravo. Não tem o escravo saída, não tinha direito nenhum. Mas por que José teve que passar por tudo isso? Nós pegamos e dizemos, não, foi tudo plano de Deus. Não, meu irmão. O plano de Deus era fazer o governador. Certo, exatamente. Mas, como Deus sempre ele deixa com que o homem tenha livre-arbítrio, ele tinha livre-arbítrio de contar aquilo ali ou não contar. Por isso que a Bíblia manda a gente reter o que é bom. Exatamente. Tem que reter. Retém. E essa expressão reter é segurar para si. Isso, não é guardar contigo. Tem coisas que eu não posso participar com o Senhor, porque Deus me falou. Entendeu? E eu fico com vontade de expressar. Mas retenha. A mesma coisa o Senhor e vice-versa. Só que as pessoas, elas têm a tendência de querer externar aquilo que Deus lhe mostrou, e aí isso é antes do prazo. É meu irmão, prematuramente José revelou aquele sonho. Ele comeu o pão que o diabo amassou. Comeu. Eu não sei, provavelmente, vou ser sincero aqui para vocês, não sei o obreiro, eu não sei se eu aguentaria. Eu não aguentaria. Eu não sei, meu irmão. Aliás, se eu aguentar seria a força de Deus. Com o meu temperamento que eu tenho, quando eu dissesse que eu fiz o que eu não fiz, ali mesmo eu ia morrer. Entendeu? Porque então José passou por tudo aquilo prematuramente. Eu creio que ele arrependeu-se muito de ter contado, porque o sangue do sangue dele mandar vendê-lo,
queriam matar Forjar por causa a de morte um dele. irmão, mas a Bíblia diz que só de pensar em matar você já mata. Entendeu? Maldizente. Entendeu? Então o irmão disse para o pai que ele foi engolido. Forjou a Imagine a morte. dor do pai. Entendeu? Vários Ele não anos. só causou sofrimento para ele, Mas mas também até para o próprio pai. E inclusive para a consciência daqueles que fizeram e O guardaram. remorso, meus irmãos. A prematuridade ela estraga muitas coisas. Então, meus irmãos, há que entender o tempo e respeitar cada processo. Não queira prematuramente colher algo. Eu sei, eu estou aqui falando para você, mas Deus sabe qual é o meu sonho pessoal. E se eu pudesse, eu faria de tudo para tê-lo agora. É verdade. Mas provavelmente eu estaria antecipando algo que Deus está preparando para mim lá na frente. Tudo tem um processo. Agora, se de um lado nós não podemos querer antecipar, nós também não podemos, querer que as coisas aconteçam de forma tardia. Aquele pé, aquela pessoa que vai para colher as mangas no pé, você sabe que tem um tempo de maturação? Tem sim, sim. A fruta amadurece, maturou, meu irmão, ela precisa ser colhida. Se não colher, ela cai estragada. Cai, estraga, vira alimento dos pássaros e você que plantou Não colhe. não colhe. Então tudo isso, ou seja, nem prematuramente, nem antecipando Mas no tempo certo. e nunca de forma tardia. Quantas não são as pessoas que estão, graças a Deus que Moisés despertou ali, que Deus dizia para ele, Moisés diante do Mar Vermelho e Faraó só se aproximando e as pessoas orando, Deus faz, e Faraó só aproximando. Não Algumas tinha saída, pessoas, era um beco sem saída. algumas pessoas já criticando Moisés. Você nos trouxe aqui para morrer diante. E meu irmão, você pode reclamar, pode falar o que quiser, o Faraó está chegando. Tá chegando. Está chegando. E se você não fizer por onde, você e sua reclamação, serão degolados. Degolado. Até que Moisés chega para Deus e fala, Senhor, e Deus fala, Moisés, não é hora. Já passou da hora de você estar orando. Faz tempo. Já passou da hora. Essa fruta Porque aí clamas a mim. amadureceu, tem Faz tempo. tempo. Já tá maturada. Entendeu? Daqui a pouco ela vai cair. Você que plantou, Vai deixar os frutos apodrecer. não vai colher. Diga ao povo que marche. E você fira as águas com um cajado. Moisés se ligou e falou, meu Deus. Já era para eu ter feito isso quando o povo avançava. Que forte, né? É muito Eu chego forte. a me arrepiar, É cara. muito forte. Moisés, meu Deus. O propósito de Deus era fazer com que eles já viessem passando. Só que eles pararam ali e acamparam. Eu digo mais para o senhor, Daniel. Eu já sobrevoei, turisticamente, claro, o deserto ali de Saara. Existem excursões que a gente faz, tal, e tem guias. Os guias contam a história do Êxodo. Aí eles contam, explicam. O guia falava conosco o seguinte, que a travessia nós levamos, sobrevoando, em torno de 1h30, 2 horas. De voo. A gente sobrevoou tudo. E o guia dizia assim para nós, que as pessoas naquela época eram mais fortes que a gente, concorda? Com certeza. Tudo mais saudável. Então, foi feito um cálculo, uma travessia, um cálculo a pé, historiadores, foi feito um cálculo e se dizia que no máximo 28 dias, o cálculo feito na época era com base na lua, um negócio assim, eu não estou lembrado. Isso. Dias lunar. Dias lunares. Em no máximo 28 dias, dava para atravessar. Já está do outro lado, inclusive. Nossa, E eles ficaram levaram bastante 40 tempo anos. ali, 40 anos para Essa fruta maturou. Hein? Maturou. E dentro desse contexto aí podemos ver que tem algo muito importante. E se Quando demorasse Deus só mais um pouquinho. der uma meta pra gente, não devemos também murmurar. Vamos com tudo. Temos que ir pra cima. Exatamente. Essa fruta, meu irmão, maturou.
estava quase caindo do pé e as aves iam... Faltou pouquinho, faltou esse tanto. Faltou pouquíssimo. Faraó afogou falando, meu Deus, não sei... Eu tenho para mim que quando eles terminou, porque a Bíblia diz que quando passou o último homem, Faraó já estava no meio. Rapaz, então olha o que faltou para Faraó pegar. Pouquinho. Sendo que Deus ainda estava mandando fogo para destruir os carros e os cavalos de Faraó, para atrasar mais ainda. Olha o tempo que Deus dá para você se despertar. Moisés, você atrasou. Não era para você estar passando por tudo isso. Então, entenda, meu irmão, nós temos que respeitar o tempo e o processo das coisas, sem se antecipar, mas também nunca se atrasar. Na hora certa. A oportunidade, aí não é a Bíblia. Aí é um coroa no velho chamado Seu Armando, que é meu pai. Ele dizia assim: a sorte só bate na porta de quem está pronto. É forte. Eu creio nisso. É um coroa que não estudou, não entende muito mas disso. Tem sabedoria, porque os pequeninos... Aí ele dizia assim: sabedoria. A sorte bate na porta de quem está preparado. Aí ele pregava para nós em casa, falava assim: você viu que Jesus só entra na casa de Zaqueu quando Zaqueu está no lugar certo, ou seja, preparado. Mas tinha bastante gente ali com Jesus, apertando, tal, empurrando. Jesus não entrou na casa de nenhum deles. Entrou na casa de quem estava preparado. Na casa de quem estava pronto. Ele estava no local certo. Se ele não sobe na árvore, não ia chamar atenção. Mas todo o processo dependia dele estar atento ao que ele queria. Quando Jesus entra na casa dele, você sabe que começam as murmurações. Jesus está na casa de um pecador. Um publicano, um cobrador de impostos, suborna todo mundo. Só que aquele publicano, pecador, estava preparado, meu irmão, para converter-se a Jesus. Agora a pergunta é: você está pronto, está preparado? Não é só no sentido de conversão espiritual, que também não, é muito importante, mas você está preparado para receber o que Deus tem para você? Porque a mãe dos filhos de Zebedeu fez até o pedido, Mateus 20:20. Um na esquerda, outro na direita. Jesus falou: vocês não sabem o que estão pedindo, vocês estão preparados? Vão beber do cálice? Poder beber daquele cálice? Não, ela é ousada, aquela pergunta. Falou: não, eles estão. Mas essa pergunta não é a mãe dos filhos de Zebedeu que tem que responder. Quem tem que responder são eles. É o mesmo que eu chegar aqui e falar assim: não, o Daniel vai fazer. Não, isso daí quem tem que responder é você, porque o preparo é teu. Quem vai fazer a caminhada é você, pô. Então, com aquela resposta, Jesus entendeu que aqueles filhos não estavam preparados. Às vezes são... Ali era o desejo de uma mãe, entendeu? Querendo que eles fossem preparados. Até bem intencionados, mas não estavam preparados. Então a pergunta é: você está preparado? Às vezes a pessoa pega e fala assim: eu quero que Deus me use muito. Estou falando de mim, de você, porque a gente é servo de Deus. Sim, senhor. Que Deus me use muito. Uma pergunta é: você está preparado para apanhar, para sofrer perseguição e... Verdade. Porque às vezes você está vivendo agora um deserto e você está lá, meu Deus, reclamando com Deus e o mundo. Por quê? Será que não é o preparo que Deus está te dando para lá na frente Ele poder te honrar, te entregando o que você quer? Resistência. Porque é preciso, meu irmão. Verdade. É preciso. Ou você acha que é facilidade? Não é. A pessoa está lá nos assistindo agora, ela dizendo assim: não, eu quero montar meu próprio negócio, meu comércio e tal, e hoje ela não tem um centavo no bolso. É Deus te preparando, mostrando para você que o comércio que você vai montar em breve, ele vai viver altos e baixos. E quando nós vivemos a parte alta da vida, é fácil fazer a coisa fluir. Agora, quando você vive a parte baixa... A parte baixa, como é que você vai lidar? Muitos não suportam e entrega, joga a toalha. E aí Deus diz assim: eu tenho algo melhor ainda para você, passe essa fase do vale. Como é que você vai lidar? Porque hoje você tem alguns milhares de reais na conta, mas você não tem funcionário para pagar, você não tem imposto para pagar e você está aí reclamando. Imagine lá na frente quando Deus realmente
Então aprenda com o seu hoje. Deus não atrasa, Deus não se antecipa nos seus propósitos. Aprenda com o que você está vivendo agora, a dar glórias a Deus sem reclamar. Aprenda com o processo que você está, para que lá na frente, quando Ele te honrar, você possa ter uma bagagem para ensinar. Quando vierem dificuldades, você possa aprender a olhar e falar assim: mas eu já passei por isso, sobrevivi, então não vai ser dessa vez que eu vou naufragar. Que palavra! Pegando essa observação, a gente vai no apóstolo Paulo. Ele diz: eu aprendi a viver tanto na escassez quanto na bonança. Porque ele, quando ele de pequeno já vivia aos pés de Gamaliel, ele tinha muito, sobrava. Paulo é doutor, era doutor, formado, letrado, com os melhores, né? Respeitado, dupla, tripla cidadania. Como é que um cara desse respeitado, tal, de repente vai se ver perseguido? Porém, depois de perseguido, olha o que Jesus fez com ele: Paulo, eu vou te ensinar o que é o amor pelo Evangelho. Tu vai ser perseguido. E quando ele começa a ser perseguido, que ele vai preso, a Bíblia diz lá no livro de Timóteo que todos o abandonaram. Imagine um homem que tinha todos ao seu redor, de repente conhecimento, com todo o conhecimento. Os que julgavam Paulo eram pessoas que outrora tiravam o chapéu para Paulo, reverenciavam, ele queria que ele... E agora é os caras que querem matar Paulo. Matar. E entendeu? Esse preparo, o Espírito Santo, se Deus não desse para ele esse preparo, ele não ia conseguir dizer que eu sei passar por todas as fases. Não ia. Mas é o que Deus quer de nós, que a gente aprenda a passar por todas as etapas do processo, porque sempre vai ter os altos e os baixos. Está lá Paulo e Silas presos, Atos 16. Atos 16. Não vai dizer para mim que eles cantavam com ironia, porque não, senão as cadeias não iam se quebrar. Romper. Ou seja, era um homem que meu Deus, me faltam palavras de tão forte que é isso. Verdade. Era um homem que havia sido moldado por Deus. Tinha um caráter de Cristo. As situações, as dificuldades haviam moldado aquele homem, que na dor, na angústia, ele se enche de gratidão, de alegria, porque ele sabe que aquilo também é uma fase. Ele conseguia contar as chibatadas que ele levava. Rapaz. E ele contava as pessoas: eu tomei 40 menos 1. Rapaz. Então aprenda, meu irmão, vamos aprender. É tudo um processo. As lágrimas de hoje são as alegrias de amanhã. Glória a Deus. Os processos, dores, dificuldades, lutas que você está enfrentando. Aliás, ele mesmo diz: nada do que nós passamos ou vivemos hoje se compara à glória do porvir. E ele diz que será manifesto primeiro aqui neste mundo. Então é para a pessoa saber que Deus ele não vai lhe dar vitória quando você for. É quando eu morrer, não, aqui neste mundo. Por isso que o salmista Davi fala no salmo maravilhoso que é o 23. Ele vai se assentar e o Senhor vai sentar todos ao redor da mesa e vai ungir, é o que vai consagrar, vai mostrar a glória dele na vida da pessoa. Aqui neste mundo. Então, se você pegou a visão, porque hoje Deus falou forte, tremendamente, guarde essa mensagem contigo. Eu vou convidar hoje o meu irmão Daniel para realizar a oração e eu finalizo aqui. Lembrando, se inscreva nesse canal, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Você está passando bênção para as outras pessoas. Vamos orar, meu irmão? Vamos sim. Maravilhoso e eterno Deus, aqui estamos, Pai, nesta manhã maravilhosa, para entregar a vida dessas pessoas ao Senhor. Meu Pai, consagra essas pessoas e prepara elas em todo o processo, porque a Tua palavra veio nos ensinar que temos que passar pelo processo, viver ele
para poder, meu Pai, alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. E eu sei qual é a tua vontade. A tua vontade está escrita, meu Deus, no livro de Romanos 12:2. Ela é boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade do Senhor para aqueles que crêem e tomam posse da vitória em nome de Jesus. Ó Deus, tem várias pessoas orando conosco aqui, dizendo: meu Pai, se eu pudesse, eu antecipava essas dores, porque eu não suporto mais. Meu Pai, que o Senhor possa revesti-la de forças, para que ela possa resistir, porque processos não se devem antecipar, Aleluia. muito menos se atrasar, mas nós temos que passar pelo que devemos passar. Nós não queremos ser, como diz lá em Ezequiel, aquele pão que não virou, aquele pão que de um lado, meu Deus, está pronto para ser comido, mas do outro, é verdade, ele continua cru. Não, meu Pai, nós queremos estar na nossa essência prontos e preparados para tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então molda o nosso caráter, molda, meu Pai, o nosso coração, nossa mentalidade. Entrega para nós, para essa pessoa, uma mentalidade forte, resistente, inabalável, como diz a tua palavra, que quem confia é como os montes de Sião que não se abala. Faz isso, Senhor. Toma nas tuas mãos a nossa vida. Visita quem está nos hospitais, CTIs, UTIs, nos presídios. Essa pessoa, meu Deus, que está com a fé bombardeada, cansada, para baixo, abatida. Visita ela, Senhor, e ser com o teu povo, no nome do Pai e do Filho e no nome do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, Deus abençoe a vida de todos vocês. Obrigado, Daniel. abençoe. E amanhã nós estaremos aqui de volta, se Deus assim nos permitir. Fiquem na paz em nome de Jesus. Amém.